A sua relação com o presidente Lula não é exatamente um mar de rosas, né, governador? Não, Zé, acho que nós temos propostas diferentes, né? Que naquela época teve Lava Jato, Petrolão, corrupção, mala de dinheiro, não sei mais o quê. E eu comecei a enxergar que não adianta você ser um bom profissional, estudar muito, trabalhar muito, ter um negócio bom num país que está afundando. Eu sou avesso a privilégio à corrupção. Eu sou o governador que mora na minha casa, eu tenho uma diarista que vai lá, eu lavo a minha louça, não tenho nenhum avião à minha disposição. Os aviões hoje são da saúde, da segurança pública. Fala pessoal, deixa mais uma entrevista aqui com o governador Romeu Zema. Eu acho que ele vai ser candidato a presidente em 2026. Nessa entrevista ele vai falar tudo sobre a sua candidatura à presidência, vai falar dos rumos de Minas Gerais e vai falar desse desgoverno corrupto e ele vai apontar os erros do Lula e desse desgoverno da petralhada da esquerdalhada. Você já sabe, né, como é que é. Antes de conferir esse vídeo, deixa aquele like, que você abençoe e ajuda o canal. Deixa o like, a curtida, curte, comente, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. E lá em Minas, no passado, nós tínhamos absurdos. Nós tínhamos secretário de saúde que nunca aplicou uma injeção, que não sabe nada de medicamento, era secretário de saúde porque tinha sido eleito deputado estadual e com isso era conveniente. Agora, quem que perde com a situação dessa? O mineiro ou o brasileiro que vai perder. Acho que a política no Brasil já avançou, mas precisa avançar muito ainda. Hoje nós temos aí a criação de muitos cargos, secretarias, ministérios, para poder distribuir cargo e não para melhorar o serviço público para quem precisa. Eu estou hoje à frente do Estado de Minas para mostrar, e acho que estamos mostrando, que dá para fazer diferença. Eu sou avesso a privilégio à corrupção. Eu sou o governador que mora na minha casa, eu tenho uma diarista que vai lá, eu lavo a minha louça, não tenho nenhum avião à minha disposição. Os aviões hoje são da saúde, da segurança pública. Quando eu preciso, reservo para poder viajar. E eu acredito é nesse Estado que serve. E não no Estado que fica distribuindo privilégio e mordomia para os amigos do rei, como sempre acontece na maioria das vezes. Eu acho que eu sou o político que veio para a política pela indignação. Em 2015 e 2016, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu administrava em 2.500 colaboradores. 1/3 da força de trabalho teve de ser reduzida. E eu descobri, naqueles 2 anos, 2015 e 2016, que o Brasil era o único país do mundo que estava passando por recessão. A Europa crescia, Estados Unidos crescia, a América Latina crescia e o Brasil afundava. Naquela época teve Lava Jato, Petrolão, corrupção, mala de dinheiro, não sei mais o quê. E eu comecei a enxergar que não adianta você ser um bom profissional, estudar muito, trabalhar muito, ter um negócio bom num país que está afundando. Eu não aprendi o errado. Eu, na minha vida toda, na empresa que eu administrei, eu sempre tive de trabalhar com orçamento apertado, tive de gastar menos do que ganhava, então eu vim com essa ideia para o governo. E estamos provando que estamos caminhando na direção certa. Em 2018, o último ano do governo anterior, a diferença entre gasto e receita foi de 11 bilhões. De 3 anos para cá, nós conseguimos equilíbrio em Minas Gerais. O orçamento de Minas é quanto? É na faixa de 130 bilhões por ano. O orçamento bruto, né? Isso, o orçamento como um todo. E eu faço questão de dar o exemplo. Reduzimos 21 secretarias para 13 secretarias e onde dava para enxugar, nós enxugamos. A merenda escolar, que era uma porcaria, hoje tem carne todo dia, tem fruta, tem leite. Antes, muitas vezes, era um arroz com água só. Medicamento, falta-se muito menos hoje. As escolas estão reformadas, então começa a ter dinheiro para aquilo que é importante, com gente competente. Sabe quantos primos, sobrinhos, irmãos, amigos eu tenho no governo do Estado? 0. Eu fiz questão de não levar nem um parente, nem um amigo. Eu levo gente competente.
Se o Brasil quer ganhar a Copa do Mundo, tem de levar craque. Se for levar primo do técnico, do dono, do presidente da CBF, não vai dar certo. Mordomia não tem, e eu dou o exemplo, faço questão de falar, faça como eu estou fazendo aqui. A boa política é aquela que fala, eu estou aqui como voluntário para fazer o melhor para o povo. E a má política é, eu fui eleito, agora eu quero distribuir favor, eu quero tirar proveito pessoal disso. E acho que na hora que você dá um exemplo bom, você acha que acaba levando muitas pessoas que sempre ficam em cima do muro e tendem a seguir o bom ou o mal que foi eleito, que está no comando, e acho que com o tempo nós fomos ganhando credibilidade, mostrando que a situação estava cada vez menos grave. Vale lembrar que a situação de Minas ainda é grave, mas não tão grave quando nós assumimos, e isso acho que vai trazendo mais pessoas para o seu time, mas não foi fácil. Nós tivemos lá muita gente que torceu para dar errado, sim. Nós temos uma questão muito importante também, Zé, que é a questão do acordo da tragédia de Mariana. Já temos quase que 9 anos daquela tragédia e até hoje os afetados, mais de 70 mil pessoas, não receberam nada. Em Brumadinho, 2 anos depois da tragédia, nós costuramos um acordo, Estado de Minas e a mineradora que causou a tragédia, reparamos todos que foram afetados, as cidades, e no caso da tragédia de Mariana, isso não aconteceu até hoje, está dependendo nesse momento do governo federal. E a sua relação com o presidente Lula não é exatamente um mar de rosas, né, governador? Não, Zé, acho que nós temos propostas diferentes, né? Eu acredito muito mais no indivíduo como propulsor do desenvolvimento e ele acredita muito mais num Estado cada vez maior. E temos mantido diálogo com o governo federal. Poderia ser melhor, com toda certeza. Hoje as estradas de Minas, as BRs, estão numa situação muito ruim mesmo, não sei no resto do Brasil, mas Minas poderia com toda certeza estar recebendo uma atenção maior do governo federal. As estradas federais que passam em Minas, né? Inclusive uma que sai de Belo Horizonte e vai para a sua região, que tem parte dela que é estadual, que nós já recuperamos, e tem uma parte que é federal, que é um dos piores trechos de todo o estado, que está ficando quase que intransitável. O senhor acha que está sendo boicotado? Eu não tenho acompanhado a realidade em outros estados. Se em outros estados tem estradas federais tão ruins quanto em Minas, é uma situação do Brasil. Mas se é só em Minas, eu posso dizer que Minas está sendo esquecida. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O presidente Lula diz que é candidato à reeleição, mas há dúvidas sobre isso. Existem dúvidas sobre a candidatura dele, o que pode mudar completamente o quadro político nacional. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de uma disputa nacional? Bom, Zé Maria, primeiro está muito cedo, tem muita água para rolar ainda. Mas eu posso te citar que nós, governadores de centro-direita, aí eu posso mencionar Eduardo Leite, Ratinho, Tarcísio, eu, Caiado, Mauro Mendes, Eduardo Riedel, temos tentado manter esse grupo unido. Os senhores estão conversando entre? Temos conversado para que em 2026 esse grupo trabalhe em prol de um nome único e não que se dilua esforços. Mas sabemos que questões de ego, questões partidárias podem frustrar essa proposta aí. Mas eu já me coloquei à disposição para contribuir com esse grupo e espero que nós venhamos a trabalhar unidos e tenhamos aí a indicação de um nome desse grupo para concorrer à presidência. E se esse grupo estiver unido, com toda certeza ele tem uma chance muito grande de vir a eleger o próximo presidente. O senhor não citou o Jair Bolsonaro? Não, é lógico, eu estou falando dos governadores, mas é lógico que ele estaria junto também. Porque acho que seria impossível esse grupo de governadores que eu comentei apoiar um partido de esquerda. Nós temos uma prática de gestão pública séria. O meu secretário de saúde é funcionário da rede pública hospitalar de Minas Gerais. O meu secretário de educação é ex-diretor de escola. Eu acredito nessa gestão.
Quem que entende mais? Um deputado que só porque recebeu 100 mil votos, nunca entrou numa escola, ele vai saber mais de educação? Nós temos de mudar esse estilo de fazer política no Brasil, de colocar gente que não entende só porque ele tem voto. Se alguém tem 1 milhão de votos e vai operar você, ele não vai saber. Eu prefiro um médico que não teve voto nenhum e que é especialista. O grande problema que nós temos hoje, Zé, em Minas Gerais, é a questão da dívida. Uma dívida de 160 bilhões de reais, que eu não fiz um centavo. É um orçamento do Estado. É mais de um orçamento, exatamente. Eu herdei essa dívida começou lá na época do Benji, da Minas Caixa, do Crédito Real, que foram liquidados e o passivo passou para o governo do Estado. E o governo federal, no meu entender, Zé, ele tem atuado como um banco. Ele cobrando juros altos. Muitas vezes uma empresa privada tem mais facilidade para pagar o imposto atrasado, a dívida que ela tem com o governo federal, com a Receita Federal, do que os estados. Essa taxa IPCA mais 4%, ela é inviável. A economia do Brasil não cresce 4% ao ano em média. O que acontece? Ano a ano, você tem uma boca de jacaré. A receita cresce um pouco, mas a dívida cresce muito mais. E lá em Minas nós já tivemos, da mesma maneira que no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, crises seríssimas por causa da dívida. Inclusive o funcionalismo público ficou sem receber. Quando eu assumi, não tinha data para pagar a folha de pagamento, o 13º não era pago, o férias prêmios, benefícios para quem se aposenta não eram quitados também. E isso está sujeito a acontecer de novo. Mas para você ter uma comparação, o governo anterior ao meu levou para Minas Gerais 26 bilhões de investimentos privados. E nos 4 anos que ele ficou lá, ele destruiu 200 mil empregos com carteira assinada. Pouco investimento e destruição de empregos, menos 200 mil. Isso é dado do Ministério do Trabalho, do CAGED. E na minha gestão, até o momento, já levamos 410 bilhões de reais, 26 para 410. E já criamos 850 mil empregos. O senhor está com a meta aí de chegar a 1 milhão? Hein? A meta é chegar a 1 milhão de empregos. Se Deus quiser, quando eu entregar o governo de Minas para o meu sucessor, eu vou falar, eu fui o governador de Minas que mais criou o emprego com carteira assinada. E você do Vale do Jequitinhonha, você sabe que não é fácil não. E nós temos criado muito lá no Vale do Jequitinhonha para satisfação minha devido ao Vale do Lítio, que está atraindo muitas empresas para lá. E antes não iam porque o Estado não deixava. Tinha uma linha da CEMIG que atravessava lá, onde é a região que mais tem lítio, e a CEMIG não tirava a linha de lá não. Assim que eu assumi, eu falei, não, nós vamos retirar essa linha daqui para poder explorar a riqueza que está aqui. Então tinha má vontade para não dizer outras coisas, já que eu não tenho prova. Eu não posso matar um Estado para poder pagar uma dívida com o governo federal. O governo federal tem de entender isso. E ele está prejudicando estados importantes. Rio, Minas e Rio Grande do Sul têm economias que contribuem muito com a economia do Brasil, com exportações grandes, que contribui com a balança comercial. E tem hora que lá em Minas Gerais nós temos dificuldade para reformar uma estrada que ajuda nas exportações. Graças a Deus, Minas foi abençoada, você conhece, nós temos uma das polícias militares mais atuantes, tradicionais, a menos letal do Brasil, extremamente profissional, séria. Tanto é que todo mês eu recebo lá que eu tenho de assinar pessoalmente demissões de alguns militares que cometeram algum fato considerado grave, e isso é que mantém o moral alto, que mantém a hierarquia funcionando, é você eliminar essas pouquíssimas frutas podres. Mas a participação da União? Então, e aí entra a participação da União. Eu falo que às vezes os critérios utilizados pela União são critérios que, em vez de incentivar a melhoria, prejudicam. Muitas vezes recebe mais recursos estados que não têm uma segurança pública tão atuante quanto a nossa. Mas quero citar que a nossa violência, sensação de segurança em Minas, junto com Santa Catarina, são as melhores do Brasil. Então, Minas, dentro do cenário brasileiro, está bem, mas nós queremos melhorar mais e estamos melhorando. Hoje, eu acompanho, ano a ano, a taxa de homicídios, de crimes violentos, tem caído em Minas Gerais desde que nós assumimos.
E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, está lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Muitas pessoas aqui no canal têm criticado, muitas não, né? Algumas pessoas têm criticado o Romeu Zema. Às vezes eu coloco um vídeo aqui do Romeu Zema, alguma entrevista, e as pessoas criticam, e principalmente as que moram em Minas Gerais, dizem, não, é porque as estradas ainda estão esburacadas, é porque ele congelou os salários dos servidores públicos. Mas é interessante que o Romeu Zema, ele sempre explica uma coisa. Quando era antes, no governo da petralhada, da esquerdalhada, a merenda era um arroz com água, era uma mal refeição que os alunos tinham nas escolas. Os funcionários públicos recebiam seu salário com atraso. Quando recebiam, era com atraso. Ou seja, Minas Gerais estava esquecida, estava em um buraco. Quando a esquerdalhada tomava de conta, Minas Gerais estava entregue aos frangalhos. E veja que Minas é um estado riquíssimo, riquíssimo. Indústria, com relação à agropecuária, né, o agronegócio. Ou seja, vê só, um estado rico, mineradores e muita coisa, né? Um estado rico como Minas Gerais passa numa situação terrível, como passou. E quem é de Minas Gerais sabe o que é que eu estou falando. Romeu Zema assumiu, não tinha como Romeu Zema de uma hora para outra transformar Minas em um paraíso. Impossível, impossível. De onde é que arrecada, tira dinheiro? Ou seja, ele teve que aos poucos ir consertando, aos poucos ir reajustando. Ou seja, ele como empresário, ele entende muito bem. Se você gasta mais do que o que arrecada, lá no final a conta não fecha. Aí o que é que ele teve que fazer? Ele mesmo diz isso, ele é transparente em dizer isso. Ele teve que enxugar a máquina, diminuir o secretariado, que era 23, era 24, desceu, era 27, se eu não me engano. Desceu para 13 secretários, enxugou a máquina, não colocou a companheirada, igual os esquerdistas, o Lula, ele faz isso, traz os amigos, a companheirada, dá carro a todo mundo, não, família, parente, ajudou, visitou, foi na cadeia, deu os parabéns a Lula, aí Lula, com forma de agradecimento, vai, agrega todo mundo lá. Romeu Zema não colocou nada disso, colocou pessoas técnicas, ministro da Educação, diretor, secretário de Segurança Pública, uma pessoa que entenda de segurança pública, um policial, um delegado, alguma coisa assim, secretário, por exemplo, na saúde, um médico. E é assim que desenvolve, é assim que cresce, aos poucos, é uma plantação. Política é negócio complicado. Às vezes a pessoa diz, mas aquele governante não está fazendo nada. É até bom o governante, mas não está fazendo nada. Não, pegou um negócio quebrado. Vai fazer o quê? Agora, aos poucos, por exemplo, vê agora o estado de Minas Gerais. Ah, tá às mil maravilhas. Não tá, ainda falta muita coisa. Tem estrada, tem um monte de coisa. Mas você tem que ver que o governo federal boicota ele. O Lula não quer acordo com o Zema, não. O Lula diz, não, eu vim pacificar. Foi isso que ele disse quando ele ganhou. Vamos pacificar o país. Pacificou alguma coisa? Está pacificando? Não. O Lula está trabalhando apenas para o seu reduto, para a sua reeleição. Ele trabalha para a companheirada. Tem negócio de pacificar, não. Se Lula quisesse pacificar o país, ele ia dar anistia. Olha, vamos acabar com esse negócio. E ele ia sair mais forte, viu? Se ele desse anistia, não é que os da direita iam votar nele, mas ele ia ser reconhecido como, pelo menos como um ato nosso, nós ia dizer, ó,
É uma atitude de homem, anistiou esse povo, né? Mas não, ele com a arrogância, juntamente com Alexandre de Moraes, arrogância, não quer baixar. Ele mesmo é quem está dividindo. Ao não anistiar as pessoas do 8 de janeiro, ele mesmo é quem está dividindo o Brasil. Nós da esquerda e eles da direita. É isso que ele está fazendo. Mas voltando, o Zema falou sobre as estradas federais. O governo federal não está nem aí para ajeitar. Ele quer que o Zema fique sujo, queimado. Por quê? Porque agora em 26 eles querem colocar um governante de esquerda de novo em Minas Gerais. Aí eu pergunto, o povo de Minas vai aceitar um negócio desse? É brincadeira, né? Se o povo de Minas aceitar um outro esquerdopata entrar no governo que já sabe que não dá certo, não tem como dar certo. Aí se o povo de Minas Gerais não quiserem apoiar e votar naquele que o Zema vai indicar que é o vice dele, e que quiserem colocar um indicado do Lula, então infelizmente Minas Gerais tem o que merece. Vai voltar futuramente pro buraco de novo. O Zema organizou, ajeitou as contas públicas. O Zema tem esse, tem aquele erro, tem, claro, todo mundo tem. Mas eu enxergo que é um homem honesto, de caráter, é um homem simples, humilde, não é igual o outro governante que tinha aeronave, tinha elevador próprio. Não, o Zema não tem, mora na própria casa, não mora no palácio. Então, a gente tem que olhar para a conduta, para o caráter dele. E, na minha opinião, se o Zema vir candidato a presidente, caso o Bolsonaro esteja inelegível, não consiga reverter a sua situação, o Zema, para mim, é um forte candidato. E, com certeza, se tiver o apoio de Bolsonaro, se ele sair candidato e tiver o apoio de Bolsonaro, votarei nele. Se o Zema não sair e for o Ronaldo Caiado, votarei em Ronaldo Caiado. Se não for Ronaldo Caiado, for Ratinho Júnior, tiver mais vantagem, tiver o apoio de Bolsonaro, votarei nele. Contanto que tire o esquerdopata que está aí na presidência, isso é o que mais vale. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilhe. Se quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado, ou então no link que está aqui na descrição. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.